palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 3. A gente vai ler a partir do verso 1. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 3, verso 1 e 2. Mateus, capítulo 3, verso 1 e 2. O texto diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só até aqui. Irmãos, essa semana nós tivemos uma bênção que fazia muito tempo que nós não conseguimos fazer, particularmente eu. Eu tenho um coração muito forte de poder estar na cadeia. Então, quem está mais tempo aqui no ministério sabe a alegria que é no meu coração o dia que eu consigo entrar na cadeia, para poder estar falando para aqueles irmãos que estão ali, aquelas pessoas que estão ali. Eu brinco, mas é uma verdade, que nós temos uma congregação na rua Monte Verde, né? Que é a rua da delegacia. Porque por muito tempo nós tivemos lá semanalmente, por uma época foi quinzenalmente, onde nós levávamos a palavra de Deus para aqueles irmãos que estão lá num momento difícil. Erraram, cometeram alguns erros, o que levaram, os erros acabaram levando eles para estar lá, mas estão no momento em que pregar o evangelho é muito fácil, porque eles estão passando um momento muito difícil da vida deles, e você apresentar Jesus nesse momento difícil, pode fazer toda a diferença na vida destes homens que estão lá. Então arde no meu coração por esse ministério. Por muito tempo a gente teve muita dificuldade para entrar. Então nós íamos até lá, às vezes ficávamos uma hora e pouco, na recepção, esperando para ver se conseguia liberação para a gente poder entrar, e às vezes não conseguia entrar, ou ia só em uma galeria, não conseguia fazer com aquilo que estava no nosso coração. Agora mudou o carcereiro, é um outro carcereiro que está lá, e com o apoio da juíza, apoio da promotora, da promotoria, do delegado, e dessa pessoa que hoje é o carcereiro ali da cadeia, a gente conseguiu ter essa porta aberta novamente. E eu peguei e escolhi o seu Francisco, que o seu Francisco já fazia esse trabalho lá no Nordeste, quando ele estava frequentando a Assembleia de Deus, e nós fomos nessa quarta-feira. Escolhemos terça, não deu certo, nós fomos na quarta-feira. E eu fiquei muito feliz, porque a gente tinha no coração muito forte de poder estar dentro da cadeia, mas junto com eles, podendo tocar neles. E até então, o que nós conseguíamos é entrar num lugar onde pela grade a gente via eles, mas tinha uma distância da grade. Nós não conseguimos estar dentro para poder tocar neles, para a gente poder orar pelas pessoas. A dificuldade era muito grande. E nessa quarta, quando nós chegamos lá na cadeia, uma pessoa que nos atendeu disse assim: pastor, agora vai ser diferente, porque nós abrimos as galerias, agora ficou só a galeria de cima e a galeria de baixo, as portas foram abertas internas, então quando vai falar, vai ficar no meio dos presos. Eu peguei e falei assim: glória a Deus, é o que a gente sempre quis. E a gente conseguiu entrar nas duas galerias para poder falar do amor de Deus para eles. Foi um tempo muito bom. Eu e o seu Francisco saímos de lá assim, radiante daquilo que Deus fez naquele lugar. Era para ficar meia hora em cada cela, nós ficamos 1h30 em cada uma. Nós ficamos 3 horas, nós ficamos à tarde lá dentro. Ninguém interrompeu nós, ninguém ficou pedindo para a gente ir embora. A gente ia para ir embora, aparecia alguém que queria uma oração, fez fila para que a gente pudéssemos orar. Foi muito bom. E eu queria pedir que a igreja possa continuar orando por esse trabalho, porque a ideia é da gente tornar isso ser regular, né? Então Deus está ardendo no coração um desejo grande de fazer grandes coisas naquele lugar. E a gente terminou, a gente saiu para fora, uma das pessoas que ajuda ali na carceragem, ele veio e o seu Francisco já disse: nós temos que orar por esses homens, porque esses homens aqui, eles estão na frente da batalha. Daí um senhor disse assim: de que igreja você é? Daí ele falou, nós falamos, lá do Ministério Sou Vivo, lá no 6 Conjunto. Daí ele disse assim: eu estava passeando com um amigo meu, e o meu amigo mostrou a sua igreja. E esse amigo meu disse assim: muita gente que já passou por aqui está lá nessa igreja.
E eu criei no meu coração uma expectativa muito grande para conhecer vocês. E se Deus quiser, eu vou estar domingo lá. Não estamos vendo ele aqui, mas no nome de Jesus a gente vai ter a oportunidade de o próprio carcereiro, através do testemunho daquilo que está sendo feito lá, poder estar aqui com a gente também, louvando e engrandecendo o Senhor. Estou falando tudo isso porque o tema que nós tratamos lá nesse dia em que nós fomos pregar lá na cadeia, nós pregamos sobre arrependimento. Porque na verdade, ali está mais do que enfatizado a necessidade que cada um deles precisam para que eles possam sair dali perdoados por Deus. Arde no nosso coração pregar o arrependimento, porque ali eles são culpados de algo que eles fizeram, então cometeram um erro, estão pagando a sociedade com o tempo de prisão, mas o perdão da sociedade é insuficiente para poder mudar a vida de um ser humano que entrou naquele lugar. Eles sentem a necessidade de passarem pelo processo de arrependimento para que eles possam ter remissão dos seus pecados, para que aquilo que eles cometeram não tenha um peso espiritual sobre a vida deles. E a gente pregou arrependimento. Hoje nós tivemos o batismo. Antes de acontecer o batismo, a gente revisou uma aula que é dada no Encontro com Deus. No Encontro com Deus, uma das aulas é sobre o batismo. A gente revisou isso, tirou algumas dúvidas antes de ir para o batismo, para que ninguém tivesse qualquer dúvida com relação ao ato que iria acontecer. E a tese pregada na hora do batismo, e é o que o batismo também significa, é arrependimento. E eu comecei a folhear na palavra de Deus, levantando alguns acontecimentos históricos que estão no Antigo Testamento, e aquilo que está escrito no Novo Testamento, na Nova Aliança, com relação também a esse tema arrependimento. A gente vai chegar à conclusão que a Bíblia, ela cheira amor. Então, se a gente fosse falar da Bíblia, em um resumo, numa palavra, era amor. Só que esse amor, ele vem para as nossas vidas através de um mecanismo chamado arrependimento. Todos os homens que passaram pela palavra de Deus, que viveram e que se tornaram linhas escritas aqui, que é a palavra de Deus viva para as nossas vidas, eles pregaram o arrependimento. Desde lá do passado, no Antigo Testamento, o arrependimento foi ênfase da pregação. Então, se você for ver vários fatos do povo de Israel, está vinculado ao arrependimento. Quando eles pecavam, quando eles se distanciavam da presença de Deus, quando eles viravam as costas para Deus, eles sofriam as consequências disso. Deus em nenhum momento saía de perto do povo. Você pode ver isso no Velho Testamento inteiro. O povo se distanciou de Deus através do pecado. As pessoas começaram a se deslumbrar pelo mundo, eles começaram a achar que era autossuficiente pelo momento bom em que eles estavam vivendo, que retrata a nossa vida, é assim também. E eles acabavam virando as costas para Deus, não dando importância para aquilo que simbolizava Deus na vida deles. Eles deixaram de ser dependentes de Deus. Deus continuou no mesmo lugar, mas eles foram para longe da presença de Deus. Deus já não conseguia mais alcançar para que pudesse abençoá-los, porque Deus, Ele vive. Ele transformou a nossa vida, Ele deu para nós a vida e deu para nós também princípios. Então nós estamos debaixo de princípios. Então Deus não força nenhuma situação. Deus, Ele usa pessoas para às vezes falar com você, para dar um chacoalhão em você, para fazer você entender que você talvez está errado no pensamento que você está, da forma que você está vivendo, mas Ele respeita o livre-arbítrio. Ele deu para você o poder da decisão. Então Deus, Ele não extrapola esse poder da decisão que Ele deu para a gente. Então você é livre para decidir o que você quer. Então você decidiu, você não quer mais estar debaixo de Deus, então você virou as costas para Ele. Deus não vai mais se envolver, você vai viver por conta sua, não mais por conta de Deus. Coisas ruins aconteciam com o povo. Então o povo de Deus, a história do povo de Deus no Antigo Testamento é altos e baixos, que retrata a nossa vida. Então às vezes nós estamos vivendo num tempo muito bom com Deus, porque algo grandioso aconteceu. Você se arrependeu, você se curvou diante de Deus,
Deus deu para você, colocou a mão sobre você, te protegeu, te deu uma bênção que mudou totalmente a tua história. Você começou a viver um tempo bom. Quando você acaba vivendo um tempo bom, que era para a gente estar mais perto de Deus, nós começamos a achar que nós somos autossuficientes, viramos as costas para Deus. Daí Deus tira a mão, a gente vai para o abismo de novo. A gente começa a padecer problemas, passar por dificuldades, por lutas. E é diferente, irmão, porque na Bíblia diz assim, que nós vamos passar por aflições. Está na Bíblia, Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está na Bíblia, é claro. Só que é diferente, porque quando nós estamos em Deus e a gente passa por uma aflição, existe um propósito nisso. Então, o propósito de aflição, quando você está em Deus, é para crescimento seu. Tem um propósito. Algo Deus vai mostrar para você que você vai entender que, eu precisava passar por isso. Porque essa experiência que Deus possibilitou que eu passasse, me tornou um ser humano melhor. E por mais que você esteja passando em luta, se Deus está com você, você passa em luta com paz. A Melissa acabou de testemunhar isso aqui. Foi uma luta grande, que eu creio que foi uma das maiores lutas, porque quando mexe com o nosso organismo, a gente está doente, é uma coisa. Mas quando a gente vê que a doença está no nosso filho, a gente dá vida para os nossos filhos. Então mexeu num lugar que mexe com a gente, na nossa estrutura. Mas eu tenho certeza, como foi testemunhado aqui, e é verdade, ela e o Chico, por todos esses momentos difíceis, mas em paz. Cresceu. Ela testemunhou aqui porque a família cresceu com o que aconteceu. Eu creio que a gente precisava passar por isso para a gente entender como que Deus ele cuida de nós nas pequenas coisas. Teve um propósito. Agora, quando a gente vira as costas para Deus, a gente passa por dificuldades, só que daí você não gera no seu coração a paz, porque quem te dá a paz, está na Bíblia, é Deus. Daí você começa a ficar num estado de perturbação, desespero. Daí é coisa que não tem mais controle, você acaba abalando totalmente a tua estrutura. Daí para você voltar de novo para a intimidade com Deus, você precisa startar esse mecanismo que Jesus pregou, as pessoas do Antigo Testamento, os profetas pregaram, que é o arrependimento. É a gente se voltar de novo para Deus. Se você for ver no Novo Testamento, o discurso de João Batista, eu tenho vários textos, não vou ler para a gente não se alongar. Se você quiser, depois eu te passo. Mas se você for ver o discurso de João Batista, era um discurso que ele pregava o quê? Arrependimento. Que é justamente nesse texto que nós estamos lendo aqui, que a gente começou em Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. A base da palavra de João Batista é levando as pessoas a reconhecer os seus erros e se arrependerem dos seus erros. Daí você vai indo, Jesus pregou o arrependimento. Depois Jesus, ele mandou os discípulos para que pudesse pregar a palavra. O fundamento da palavra que Jesus mandou que os discípulos pregassem, arrependimento. Pedro vai ter o primeiro sermão que ele deu, do qual muitas almas se curvaram diante do Senhor Jesus. Foi um maravilhoso primeiro culto que Pedro dirigiu e ministrou a palavra. Quando ele termina a palavra, as pessoas se aquebrantaram diante das verdades que foram ali ministradas por ele. E as pessoas perguntaram para os discípulos: o que nós devemos fazer agora, diante dessa palavra? Daí Pedro tomou a palavra de novo e disse: arrependimento. Paulo, a mesma coisa. Quando Paulo foi pregar a primeira vez numa sinagoga, o que ele pregou na sinagoga foi arrependimento. Então, se você for ver a Bíblia inteira, ela mostra para a gente qual é o mecanismo que nós devemos ter dentro de nós, que processo que nós devemos passar, para que nós possamos voltar de novo a se relacionar com Deus, porque talvez está rompido esse relacionamento. Eu sei, irmão, que a gente olhando aqui por número de pessoas que estão aqui hoje, que se eu desse a palavra para você pedir algo, para você contar alguma coisa que talvez você está passando de dificuldade, cada um aqui teria um assunto para tratar, certeza. Alguns já conseguem ver a ponta do seu milagre, talvez é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas a chuva de bênção vai vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Talvez alguns estão muito distante de ver alguma coisa acontecendo, e nós
às vezes nós humanos, nós culpamos Deus porque a gente não vê um milagre acontecendo na nossa vida. A gente vê acontecer na vida do irmão, nós vemos testemunhos que foram dados aqui, talvez você conhece pessoas que estão sendo abençoadas por alguma coisa, um milagre aconteceu, e a sua vida, de repente, diante de algo tão especial, que é justo aquilo que você está pedindo, é justo, talvez o que você está precisando é necessário para a tua vida. Você não está pedindo para você só, você está pedindo talvez até para alguém, é um milagre para acontecer na vida de alguém, querido teu, e você tem clamado a Deus, mas você não tem visto Deus responder as suas orações. É para que nós possamos levar, e tudo isso, irmão, é para a gente poder pensar um pouquinho e analisar a nossa própria vida. Como nós estamos diante de Deus? Deus, ele só tem um compromisso com aqueles que realmente entregaram sua vida para Ele e que passaram pelo processo de arrependimento. Quem que vive uma vida autossuficiente sem Deus, talvez até desejam Deus quando está na hora do culto, na hora que tem um trabalho, você entra aqui para louvar o Senhor, e é muito bom isso. A gente está reunido com pessoas que professam a mesma fé, é muito bom. Mas talvez o seu relacionamento com Deus se resume num culto à noite. E quando o que Deus espera de você, o que Deus deseja de você, é se relacionar com você em todo o tempo, aonde você colocar a planta dos teus pés. Para que esse relacionamento possa ser verdade na sua vida, para que você possa viver esse relacionamento de perto com Deus, todos os dias, todos os momentos, nos momentos felizes, nos momentos difíceis, há necessidade de você quebrar algo, consertar algo que está errado. E o conserto, ele vem através do arrependimento. Quando a gente vê arrependimento, a palavra arrependimento, a gente confunde com o nosso fraco português, com a palavra desculpa, remorso. A gente dá conotação de arrependimento de algo superficial, porque não é profundo o português para poder explicar o que realmente essa palavra significa. Arrependimento é muito mais do que um choro, de uma lágrima. Arrependimento é muito mais de você reconhecer os seus erros. Tudo isso faz parte, é um processo do arrependimento. Mas o trabalho em si, a conclusão da obra, arrependimento, depende de vários setores, de um processo que nós precisamos passar. Infelizmente, muitas vezes nós não escutamos isso ser pregado lá fora. Muitas vezes, Jesus mandou os discípulos que pregassem arrependimento, mas as pessoas estão pregando muitas vezes aquilo que as pessoas querem ouvir, que tornam as pessoas, talvez, entre aspas, mais perto de Deus, mas, na verdade, afasta cada um da presença de Deus. Porque se a gente fosse tratar no assunto de hoje sobre milagres, se a gente fosse falar de bênção, uma oração aqui para que todo mundo possa ser abençoado, eu tenho certeza que se a gente partisse para que a doutrina pregada aqui na igreja fosse para esse lado, apesar da igreja estar cheia, teria pessoas no corredor, sentadas em todos os lugares, a igreja estaria lotada. Só que a gente esquece que para que a gente possa ser verdadeiramente abençoado, a gente tem um processo antes da bênção, que é nós consertarmos o relacionamento que nós temos com Deus. Deus só pode abençoar você se você se relacionar verdadeiramente com Ele e quebrar aquilo que distancia você dele. E esse quebrar vem através do arrependimento. Eu separei aqui 4 coisas pequenas para que a gente possa meditar sobre o arrependimento. E eu queria que, em nome de Jesus, você levasse isso para a tua casa. Que você pensasse em tudo que vai ser falado agora. São 4 tópicos pequenininhos, mas necessários, para que você entrasse nesse processo de arrependimento, de conserto, para que você comece a experimentar, daí sim, a mão protetora de Deus sobre a sua vida, irmão. Vai ter luta? Vai, mas você não está sozinho. Daí você vai ver as bênçãos do Senhor acontecendo todos os dias. Você vai crescer em Deus. E é isso, é o que está no nosso coração, gera uma expectativa no nosso coração muito grande para que isso aconteça com toda a igreja. Não só com algumas pessoas, mas com todas. Em nome de Jesus, é possível para você. Amém? Você pode sair daqui, irmão, talvez você tenha sentido Deus tão longe. Você vê Deus perto na vida do outro, mas você não consegue sentir Deus próximo da sua vida. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje próximo desse Deus, porque Ele está de braços abertos esperando por você. Amém? O processo de arrependimento, ele começa
primeiramente, através da confissão. Confissão do seu pecado. Eu vou ler, não precisa abrir, para a gente ir mais rápido. Em 1 João, capítulo 1, verso 8 a 10, diz assim, eu vou ler, eu queria que você prestasse atenção, amém? Se você quiser abrir, amém, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. 1 João, capítulo 1, o versículo 8, 9 e 10, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Então aqui está claro que todos nós temos um motivo para que nós possamos nos arrepender. O processo de arrependimento de um ser humano não é no dia do batismo só, como foi hoje de manhã, daquelas pessoas que passaram pelo processo de arrependimento e decidiram ir para o batismo, que simboliza arrependimento. O processo de arrependimento, ele é diário na vida do cristão, porque todos os dias, em alguma área das nossas vidas, nós pecamos, nós falhamos, porque a própria Bíblia diz que até em pensamento nós pecamos. Talvez você não fez nada de mal para nenhuma pessoa, mas a tua mente te levou ao pecado. Então, propriamente nossos pensamentos já são motivos para que nós possamos nos arrepender e nos consertar com o Senhor. O processo de arrependimento é diário. Através do quê? Da confissão, de nós reconhecermos a necessidade que nós temos de passar por esse processo de arrependimento. Você precisa reconhecer, entender que você é o errado e que você precisa consertar aquilo que você fez de errado através do arrependimento. O ser humano, ele é muito esperto, entre aspas, porque a gente sempre transfere as nossas responsabilidades para outro, sempre. Você vai chegar para uma pessoa e dizer assim, você fez isso errado. Não, mas não foi eu, a culpa não foi minha. Foi tal pessoa que fez isso, que fez aquilo, que acabou gerando isso que eu acabei fazendo. Mas o problema não está em mim, o problema está no outro. Muitas vezes a gente tem dificuldade para reconhecer os nossos erros. E eu costumo dizer, e é verdade, muitas vezes a gente vê muitos erros nas pessoas e aponta o dedo para as pessoas, mas na verdade, os erros que nós vemos nas pessoas são muitas vezes os nossos próprios erros. Os nossos erros nós vemos nas pessoas, e a gente tem dificuldade de chegar diante de um espelho e a gente poder olhar cara a cara para nós mesmos e a gente começar a entender que nós somos, muitas vezes, diante de muitas coisas erradas, acontecimentos que nós passamos, que o grande vilão somos nós mesmos. Aí o diabo não tem culpa? O diabo, ele te influencia, mas a decisão sempre esteve na sua mão, nunca foi tirada de você. A gente culpa até o diabo. Pastor, sabe o que aconteceu isso aí? Foi o diabo. O diabo fez isso. O diabo olha o que ele aprontou na minha vida. E muitas vezes, irmão, não tem nada a ver com o diabo. Na verdade, o grande diabo somos nós mesmos, da nossa própria vida. Lógico que o diabo existe, lógico que ele influencia, lógico que ele tenta de todas as maneiras desviar nós de nos relacionarmos com Deus. Lógico que ele sabe a nossa fraqueza, porque o diabo não sabe do nosso futuro, mas ele sabe do nosso passado. E ele sabe naquilo que é problema para nós, e ele faz de tudo para nos influenciar com dados inflamados, que está na Bíblia. Mas nunca é tirado de você o poder de decisão. Eu posso ser tentado em várias áreas da minha vida. O diabo pode usar de todas as artimanhas para me levar ao pecado, mas a decisão de pecar nunca é retirada da minha mão. Quando eu peco, quando eu erro, quando eu me distancio de Deus, foi uma decisão pessoal minha para fazer isso. Eu decidi. Quem é o grande culpado de um erro que você acabou cometendo? Você mesmo. Então não adianta a gente transferir responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo aquilo que nós cometemos de errado. Se nós fizermos isso, quem é que precisa reconhecer e passar pelo processo de arrependimento? Nós mesmos. Então nós temos que tirar a máscara que muitas vezes a gente veste. A gente precisa viver uma vida autêntica, transparente. Tem uns meninos aqui que trabalham na transparência.
né, que um grande parceiro nosso, amigo, que sempre tem empregado alguns meninos da Casa de Recuperação. E aqueles que trabalham na transparência, eu brinco quando eu vejo na rua e falo assim: daí, tá transparente? Tá transparente? Né? Como é que está a tua vida? Transparente? E é assim que a gente deve ser, irmão. A gente deve ter maturidade para reconhecer que muitas vezes nós erramos. Minha mãe me ensinou desde pequeno, e ela sempre diz que quando eu brigava com meu irmão, eu sempre é aquilo. Quem já teve irmão sabe disso que eu estou falando. Quando começa a briga, sempre um justifica que quem começou foi o outro. Ah, foi você. E eu tenho um irmão com 3 anos de diferença. Então sempre para mim era ele que começou, para ele era eu que começava. Daí minha mãe acabava com a briga dizendo assim: os dois são culpados, porque quando um não quer, 2 não briga. Não é verdade? Então se houve a briga, teve 2 culpados. Então tem 2 que carecem, que necessitam de um processo de arrependimento. Então, primeira coisa, nós nos reconhecermos os nossos erros. Do que você precisa talvez se arrepender? Como que tem sido a sua vida nas últimas 24 horas? Como é que tem sido a sua vida nesse último mês? Quais são as coisas que você ainda não se consertou com Deus? E que talvez isso está te afastando da presença dEle. O que está te levando a criar uma montanha, uma separação muito grande de relacionamento com Deus? É possível isso tudo ser quebrado, irmão, se você passar pelo primeiro passo de você reconhecer que você está errado. Eu tenho aprendido isso. E todos os dias, quando eu vou descansar, eu vou dormir por alguns minutos. Eu não tiro, ainda eu faço assim, eu deito na cama e eu fico com óculos. Porque eu sei que eu não posso dormir, que o óculos é um sinal assim, ó, eu ainda não estou preparado para dormir, mas já apagou a luz, a Tuca talvez está ali do lado, a Tuca é a última a dormir, mas ela está ali do ladinho, as crianças estão, todo mundo dormindo, mas eu estou com óculos. Então eu fico uns minutinhos com óculos, daí quando passa os minutinhos eu tiro o óculos, ponho do lado, eu durmo. Mas por quê? O que o óculos me faz lembrar? Que ainda eu preciso fazer algo para mim terminar o meu dia. Eu preciso analisar meu dia para ver em que eu errei. Quais são as coisas que me distanciou de certa maneira, que sujou que atrapalhou no meu relacionamento do dia com Deus? Em que eu falhei? Em que eu errei? Talvez sem querer acabou saindo uma coisa que eu falei que não é verdade, que isso acontece, irmão. Mas é o pastor, e às vezes o pastor fala mentira. Então, irmão, às vezes a gente acaba por um negocinho desse tamanhozinho que não vai simbolizar nada, a gente às vezes acaba passando. Eu sou uma pessoa que necessito todos os dias disso aqui, porque se um dia eu se eu tirar meu óculos antes de deitar e eu me esquecer que eu preciso passar por esse processo de arrependimento, no outro dia eu não vou ser uma pessoa melhor do que eu fui no dia anterior, que essa é a minha meta de vida. Em nome de Jesus, eu queria te levar a esse mesmo entendimento, com um olhar crítico, que talvez você tenha para olhar o outro, você possa pegar o mesmo olhar crítico e trazer para dentro de você, para você examinar e olhar para você. E o que você fez de errado? O que está errado na sua vida que necessita ser consertado? Amém? Segundo, arrependimento significa tristeza pelo pecado cometido. Tristeza pelo pecado cometido. Não é um choro, um lamento. Às vezes a gente chora por lamento, né? Por que eu fiz isso? Eu poderia ter mudado, estou sofrendo as consequências agora porque eu cometi. Você quer ver lamento? E entender a diferença de lamento e arrependimento? Vai na cadeia. Porque você vai ouvir muito, muito, muito lamento. E quando a gente vai, nós estamos ensinando o arrependimento. Mas o que tem lá é lamento. Então eles estão chorando, estão sofrendo pelas consequências do ato que eles fizeram. Então quando eles estão lá chorando porque eles estão presos, eles estão dizendo assim, olha, eu estou aqui porque eu não sei por que eu fui fazer isso, eu poderia ter mudado, mas eu acabei fazendo isso. Então a consequência do seu erro está levando eles à dor. É lamento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando nós choramos, quando nosso coração fica apertado, triste, por conta de algo que nós fizemos a alguém. É diferente. Então eu não estou preocupado com a minha consequência do meu erro.
eu estou preocupado com aquilo que eu causei diante daquilo que eu fiz para alguém. Então, arrependimento verdadeiro, no caso, levando para a questão da cadeia, é alguém dizer assim: pastor, eu estou muito mal. Por quê? Porque eu roubei uma pessoa. Então, aí era um empresário que talvez tinha que pagar o salário de todo mundo e ele não vai ter salário para pagar os seus funcionários. Talvez aqueles funcionários todos vão passar uma dificuldade muito grande, porque eles não vão ter o recurso. Eu não poderia ter feito isso. Então ele está se chorando, ele está entristecido. Por quê? Pela aquilo que ele fez a outro. Nós, cristãos, o primeiro processo desse tópico, que é a tristeza, tem que ser primeiro, porque nós não somente desagradamos ao outro, a alguém, mas primeiro nós desagradamos a Deus. Então, quando você fez alguma coisa, você quebrou algo, você quebrou a expectativa que Deus tinha, que você daria certo. Fico, às vezes, lá na comunidade terapêutica, às vezes a gente ouve algumas pessoas, né, que saíram da casa, depois recaíram, voltaram de novo para a droga. Você não tem noção, eu acho que tem noção, da tristeza que traz no nosso coração de ouvir algo assim. Muito triste, porque a gente conviveu 9 meses junto, nos tornamos uma família, e estava ali preparado para sair lá fora, para poder viver uma vida diferente, e de repente acaba vindo a recaída. Isso tristece no coração. É algo muito chato. Eu não tenho vontade nem na chácara no dia que eu fico sabendo alguma coisa assim. É muito difícil para mim. Se eu sou humano, cheio de limitação, e eu tenho esse sentimento, agora imagine como é Deus quando olha para você, filho, e vê que você poderia ter dado certo, mas você virou as costas para ele errando. Onde você não confiou nele. Onde você fez uma promessa. A Vera disse assim, que Deus, ele não é homem, né? Que às vezes promete uma coisa hoje, amanhã nem se lembra mais, já nem promete, não se cumpre mais, né? A gente, muitas vezes nós somos pessoas de palavra doble. Então a gente tem duas palavras, fala uma coisa, mas vive outra. E imagine Deus quando ele olha para nós, somos filhos, porque nós conhecemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, e nós temos esse tipo de atitude. Então, a tristeza que vem no coração de Deus. Então, se Deus está triste, nós precisamos também gerar em nós essa tristeza, irmão, porque nós ferimos esse relacionamento. Porque uma parte do arrependimento é essa tristeza verdadeira, não é com palavras, é dentro. Vou ler um texto que está em Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, Joel, ele profetizou num tempo de muita escassez, fome. As pessoas estavam passando fome por desobediência. Gafanhotos tomaram conta de tudo que era verde, não tinha mais nada. Foi um momento muito difícil, do qual Deus levantou ele para profetizar. Daí, quando ele foi profetizar, olha a palavra que ele disse. Olha só, que está em Joel, capítulo 2, verso 12. Diz assim, ó: convertei-vos, arrependei-vos, dependendo da tradução, a mim de todo o vosso coração. Ele está falando, Deus usando a sua boca para trazer uma mensagem para o povo. Então, arrependei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em se irar, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha o que ele está dizendo, ó, não é para você, porque na época, quando a pessoa queria se mostrar que ela estava arrependida, ela rasgava as suas vestes. Então ele tinha a atitude de rasgar as suas vestes. Então, eu estou tão arrependido, vou rasgar minhas vestes. Então ele vem dizer assim, ó, não adianta você rasgar suas vestes, porque rasgar a veste é exterior, é você falar da boca para fora. O que você precisa é rasgar seu coração, com choro, com pranto, diante daquilo que você cometeu, para você entrar nesse processo genuíno e verdadeiro de arrependimento. É aquilo que acontece dentro de nós, não aquilo que acontece fora. Não é de boca para fora, é aquilo que tem que mover dentro de nós, no nosso coração, rasgar o nosso coração. Então, o primeiro passo, você confessar, você reconhecer que você está errado.
Segundo passo, você ter tristeza pelo pecado que você cometeu. Terceiro, o arrependimento significa mudança de atitude. Mudança. Eu caminhava por um caminho, agora eu vou caminhar para outro. Não é só você se arrepender pelo ato e continuar cometendo o ato novamente. A sucessão de pecado na tua vida é um problema para você, irmão, porque não houve arrependimento. Ah, mas eu chorei, pastor, eu sofri, mas foi de boca para fora, irmão. Você precisa fazer isso do seu coração, porque se você sentir no seu coração, vai gerar em você uma mudança de atitude diante desse erro. Então, eu me arrependi mesmo, é verdadeiro, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Amanhã eu não vou praticar mais os mesmos erros, eu vou estar numa outra direção. Aquilo eu já entendi que é errado e me afasta da presença de Deus. Então eu vou procurar fazer algo totalmente diferente, para que eu possa voltar a me relacionar com Ele. Então, mudança de direção. Vou citar um exemplo. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era matador de crente, perseguidor de cristão. E ele fazia isso em troca de uma religiosidade. Então ele achava que ele estava certo naquilo que ele estava fazendo. Ele tem uma experiência com Deus, muito grande com Deus. Ficou cego por 3 dias. Deus manda um profeta Ananias para falar com ele, entrega uma palavra para ele. Sabe qual foi a primeira atitude do apóstolo Paulo? O nome dele foi trocado de Saulo para Paulo. Daí a primeira atitude que ele fez, ele se arrependeu por tudo que ele tinha feito. Ele jejuou e ele começou a pregar o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Está na Bíblia. Ele reconheceu o erro do seu passado por ignorância, porque ele estava defendendo uma religião e deixando de crer naquilo que realmente fazia diferença na nossa vida, no plano de Deus que era Jesus. E ele começa, quando ele entende, se arrepende por tudo que ele fez, por todas as perseguições que ele comandou. Ele tem uma atitude de mudança. Ele volta-se para o Senhor e começa a pregar Jesus. Mudança de atitude. Arrependimento genuíno, que fez toda a diferença na vida dele, para ele ser o maior escritor do Novo Testamento. Então Deus usou poderosamente a vida dele através de uma decisão que ele teve de se arrepender do erro e começar uma nova vida em Cristo. Assim deve ser a nossa vida também. Amém? Quarta coisa, lá em Mateus capítulo 3, verso 8, diz assim, Mateus capítulo 3, João Batista pregando, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 3, verso 8. Diz assim, ele está discursando sobre o arrependimento. Ele chega no verso 8, ele diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, arrependimento não é só de boca, é de atitude. Então, você muda a sua atitude, e nessa mudança de atitude, você vai começar a produzir frutos, que mostram que verdadeiramente você se arrependeu. Quando você começa a produzir frutos do arrependimento, você começa a consolidar o verdadeiro arrependimento dentro de você. Você já passou daí pelo processo que talvez ainda não está mostrando, as pessoas não estão enxergando aquilo que está acontecendo no seu coração. A gente foi quarta-feira lá na cadeia, pregamos o arrependimento. Eu creio pela fé que muitos daqueles que estavam ali verdadeiramente entenderam o que significa arrependimento e se arrependeram. Só um pouquinho, só um minutinho, tá? Presta atenção, muitos daqueles lá se arrependeram. E eu sei que eu vou falar por você, amém, irmão? Ele estava na cadeia na quarta-feira, na quinta-feira ele chegou com a bolsa, ele está lá no CAPER para a honra e glória do Senhor, buscando ter uma mudança de vida. Só que é o seguinte, eles vão começar dentro da cadeia a iniciar o processo de produzir frutos. A família vai começar a ver a produção dos frutos do arrependimento quando ele voltar ao convívio com a família. Vamos trazer para um ambiente que a gente tem mais conhecimento. Na casa de recuperação. As pessoas ficam 9 meses lá, amém?
o anjo e as pessoas que convivem quase que diariamente, o anjo diariamente com as pessoas que estão na casa, nós conseguimos identificar aquelas pessoas que passaram por esse processo e começaram a produzir frutos de arrependimento. Hoje, nessas pessoas que estiveram aqui, eu sei como que cada um chegou e o temperamento de cada uma dessas vidas. E ao longo do tempo, nós conseguimos ver, eu consigo ver com meus olhos humanos, a mudança de vida que cada um teve. Eles se tornaram sem pecados, totalmente santificados? Não. Ainda continuam talvez falhando em algumas áreas, tem algumas lutas em determinados assuntos ainda. Mas eu posso ver que eles já iniciaram um processo de produção do fruto de arrependimento. Para a família, não enxergou isso ainda. Porque a visita, uma vez por mês, e talvez no final, quem estiver no processo de ressocialização, vai um final de semana para casa. A família ainda não conseguiu enxergar o fruto do arrependimento. Qual que é a hora que você começa a mostrar para a sua própria família e para as pessoas que você convive? No dia que você termina o tratamento e volta para a sua casa. Porque dali você vai poder mostrar na prática aquilo que aconteceu dentro de você. Quando você começa a mostrar isso e as pessoas começam a enxergar, aconteceu alguma coisa com ele. Olha quem que era essa pessoa, olha o jeito que ele está. Olha o jeito que ele está lidando com essa situação, do qual ele estourava, já começava a xingar, já começava a falar um monte de coisa. Olha como é que ele está tendo serenidade para resolver os problemas. As pessoas vão começando a reconhecer que algo aconteceu. Porque foi produzido em você, você começou a produzir frutos de arrependimento. Gente, não é por palavras. Eu estou arrependido, queria que você me perdoasse. Amém, é um processo. Mas ele vai consolidar isso através da produção do fruto, quando pessoas que você se relaciona começam a enxergar que você realmente mudou. Porque você está produzindo fruto. Não dói produzir frutos de arrependimento. Porque se você genuinamente se arrependeu e você se consertou no seu relacionamento com Deus, a produção do fruto é automático. Se você plantar um pé de laranja na sua casa, ela vai começar a crescer e automaticamente, sem esforço, vai começar a produzir laranja. Ela não dói para ela produzir laranja, ela vai produzir automático, porque é um pé de laranja. Quando você passa pelo processo verdadeiro de arrependimento e você se relaciona com Deus, e Deus é verdade na sua vida, você sente a presença de Deus, porque estava quebrada uma aliança com Ele, você reatou essa aliança, é automático a produção dos frutos. O inverso não adianta, irmão. Eu nem passei pelo processo de arrependimento, mas já estou produzindo fruto de arrependimento. É fruto estragado. Porque uma hora você não vai produzir, você vai começar a produzir um fruto que na verdade ele tem validade curta. Porque logo você vai estar fazendo as mesmas coisas novamente, porque não foi gerado dentro de você o verdadeiro arrependimento. O primeiro processo é a gente se arrepender. Você quer morar no céu, irmão? Quem quer morar no céu? Amém, todo mundo. Você não vai morar no céu se você não se arrepender e passar pelo processo de arrependimento. De você viver essas 4 coisas, de você reconhecer os seus erros, ter tristeza no coração daquilo que você cometeu, de você mudar a sua atitude e, por último, você começar aí sim produzir frutos de arrependimento. Em nome de Jesus, queria que você pegasse as 4 coisas. Irmão, tem muito. Isso aqui é o início do processo de arrependimento. Se você fizer isso, você vai consolidar na sua vida. Mas a gente poderia alongar essa conversa aqui com vários tópicos que está diretamente relacionado ao arrependimento. Mas os 4 mais importantes é esse processo. Então, em nome de Jesus, que você possa, a partir dessa palavra nessa noite, você possa colocar em prática. Você quer milagre? Todo mundo quer. É bom receber milagre, né? Você está pedindo oração por algo e algo acontece. Deus só tem compromisso com você, irmão, se você passou por esse processo de arrependimento. Se você verdadeiramente é dele, daí Deus tem um compromisso com você de colocar paz no seu coração, de colocar amor no seu coração, colocar felicidade no seu coração, colocar alegria no seu coração. Aí ele tem compromisso com você. Mas enquanto você não se arrependeu, não tem jeito. Amém?
Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu queria convidar o Ministério do Louvor para vir aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos para que nós pudéssemos orar. Não vou chamar você aqui na frente, irmão. O irmão